Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Perniandi. Hoje para a gravação de mais um episódio aqui no estúdio Atibaia Jardim. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Nunes e eu sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. Tenho um convidado especial hoje aqui comigo, lembrando que hoje é uma quarta-feira e é a quarta cível. E não é porque é quarta cível que nós não vamos falar de outros temas. E esse tema aqui é sensacional. Tenho aqui comigo o Dr. Guilherme Veiga, advogado trabalhista. Doutor, seja muito bem-vindo. Como o senhor está? Obrigado, doutor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Espero contribuir com o tema aqui com os colegas. Doutor, o prazer é todo meu. Doutor, já adiantando para quem vai nos assistir lá em casa, nós vamos tratar hoje de um assunto importante para toda a advocacia, em especial quem está entrando hoje, né, no mundo da advocacia, porque nós estamos na era digital, né? Eu, apesar de ser um advogado mais conservador, 18 anos de advocacia e tudo mais, ando com cartãozinho para dar pro pessoal, né? Mas eu vejo que o doutor tem um outro nicho de trabalho, não um outro nicho, mas uma outra forma de trabalho, que é usar a internet a favor da advocacia, né? Perfeito. E eu queria saber, primeiro, né? Quais são as oportunidades do mercado digital, né? Por que vivemos a maior oportunidade para advogados, né? Por que tem lá na internet que pode ajudar os colegas? Perfeito, doutor. Doutor, eu percebi essa questão da oportunidade que o mercado digital ele pode trazer para quem já tem um escritório consolidado, com equipe, também para quem está começando, com o que aconteceu na minha própria vida, na verdade, né? Então, eu comecei advogando no escritório do meu tio, que é o doutor Hélio Veiga, aqui da região Sim, bem conhecido em Atibaia, diga-se de passagem. Exato, exato. Então foi assim, para mim foi um tempo muito bom que eu passei lá, aprendi demais. O pessoal lá, assim, são advogados excelentes, né? Tem o doutor Rodrigo, o doutor José, a doutora Mariana. Aprendi muito com eles, foi um tempo muito bom. Saindo de lá, a gente abriu uma filial, né? Porque sempre com o objetivo de crescer o escritório, né? A gente abriu uma filial na frente de um terminal rodoviário, assim, de bairro, com foco em captação ali, pessoas físicas, aquela coisa toda. Deu certo, foi um tempo legal. E depois de um tempo eu entendi que eu queria ter o meu próprio escritório, porque o escritório do meu tio é muito focado na área civil, e eu queria ir para a área trabalhista, né? Que é algo que eu sempre tive comigo. Eu, particularmente, eu gosto de lidar com pessoa física em vez de lidar com empresa. Eu acho que a rotina para o advogado, ela pode ficar mais leve quando você vai criando uma equipe, você vai crescendo no escritório, porque o normal é que uma pessoa te demande menos do que um empresário, né? Isso é verdade. Que ele vai ficar ali no WhatsApp, vai te chamar, de repente você tá tratando com ele ali de um uso capião, ele teve um problema de saúde, vai te mandar coisa do convênio. Então eu tinha essa clareza que eu queria trabalhar com pessoas físicas, né? Então saí, abri meu próprio escritório. Na época eu abri em Terra Preta, que é um distrito aqui de Mariporã. Sim. Porque ali acaba que é praticamente um distrito industrial, né? Sim. Então meu foco era trabalhista reclamante, ele tinha muita empresa, eu pensei, poxa, aqui é uma oportunidade. Então abri o escritório lá, na avenida mais movimentada do lugar, ali perto do Mercado Ipanema, não sei se o colega conhece. Conheço sim. Legal, legal. Então, ali a coisa começou a acontecer, só que veio a pandemia. E eu tava bem no meu começo, assim, sem caixa, aquela coisa toda. Tava já com o casamento marcado, aquela loucura. E aí a pandemia veio, eu precisei fechar o escritório. E aí fechei o escritório, me casei, então na época, assim, vacas magríssimas. E acabei me forçando a ir para o mercado digital, né? Certo. Então, na época, eu não tinha a noção, né, a visão que eu tenho hoje, quanto a advocacia ela pode ser rentável, ela pode realmente te levar para um lugar de conforto, né, um lugar de sucesso profissional. Na época, eu tinha muita dúvida, também por fazer uma área que demanda volume, né, a área trabalhista reclamante. Para mim, não era uma opção ir para uma cidade grande. Então eu dividia meu tempo fazendo algumas coisas de marketing digital e algumas coisas de advocacia, por talvez um pouco de receio do futuro também, né? Entendi. Então, nesse período, o que aconteceu? Os dois business começaram a crescer. Então eu comecei a aplicar algumas coisas de marketing digital na advocacia. Na época tudo era mato. Eu lembro que na época, às vezes, para um cliente contratar, ele tinha que ir numa gráfica, imprimir procuração, tirar foto, mandar pra gente. Hoje é tudo digitalizado, né? Sim. Mas os dois negócios começaram a crescer, eu tive que fazer a escolha. Por uma escolha de princípio, uma escolha de propósito, eu acabei optando por focar todo o meu esforço na advocacia, né? Isso foi final de 2023. E aí, de lá para cá, focando muito no crescimento do escritório através da internet,
eu comecei a entender o quanto você consegue ser disruptivo no sentido de ter um mercado de trabalho gigantesco, Entendi. né? Então, o que eu percebi fazendo isso, né? Hoje já tem muito curso de marketing jurídico, muitos advogados fazendo isso, né? Uhum. Eu fiz muitos cursos, aprendi muito com muitos colegas, né? Então, também em nível de entender que pode expandir a cabeça, isso aqui pode virar um número maior de clientes do que você espera no começo. Uhum. E hoje o que eu vejo? Que existe uma oportunidade ímpar para advogados, porque você consegue ampliar a captação de clientes do teu escritório a nível nacional. Tá. Então, para quem tem um escritório, por exemplo, estou em Atibaia, tem uma equipe aqui de 3, 4, 5 pessoas, é comum que você chegue num platô. Uhum. Porque para você crescer sem usar o digital, você vai estar preso na tua circunscrição, na tua comarca. Sim. Então, qual que é a tua opção? Eu cheguei aqui num platô, tenho aqui uma equipe, vamos colocar, 5, 8 advogados, estou tendo aqui uma média de 8, 12, 20 ações novas por mês, que seja, novas contratações. Para você crescer, você tem duas opções. Ou você vai abrir outros nichos dentro do seu escritório, outros serviços. Então, por exemplo, eu faço civil, deixa eu começar aqui um previdenciário também, porque de repente isso aqui pode aumentar um pouco mais o meu escritório. Mesmo assim, você vai ficar preso numa zona territorial. Sim. A opção seria você abrir filiais em outras cidades. De repente, para uma cidade grande, ou para outras cidades menores aqui da região, para você conseguir ir crescendo o escritório. E hoje com a internet isso não é necessário. Não precisa ir fisicamente para outro local, né? Exatamente. Hoje com a internet você consegue aparecer para o teu mercado consumidor, para o serviço que você escolheu, a nível Brasil. Então, o quanto você vai crescer como advogado, como escritório, depende da tua capacidade no teu time de marketing, no teu time comercial e na tua capacidade como gestor de conseguir gerir uma equipe que dê conta do volume que você quer trazer. Então, eu vejo que é uma oportunidade ímpar que a gente está vivendo, que você consegue alavancar teu escritório tanto ou mais do que alguém que está num grande centro. Porque o que a gente sempre viveu foi, essa pessoa, esse escritório, ele está, por exemplo, em São Paulo capital. Ele tem um mercado consumidor ali de possíveis clientes ou possíveis ações muito grande. Às vezes alguém que está numa cidade menor, ele não tem essa possibilidade de crescimento. Então, pela primeira vez na história, e hoje eu vejo que está mais fácil, porque as pessoas estão mais acostumadas a contratar um advogado pela internet, a gente tem a opção de crescer os nossos escritórios o quanto a gente conseguiu, o quanto a tua ambição permitir. É muito legal, né? Você quebrou a barreira física, quebrou a barreira territorial, e você pode, com parcerias, com uma equipe a nível nacional, fazer vários atendimentos, né? Exato. Hoje a gente tem aí na equipe 19 pessoas, né? Legal. Uma média de 150 a 200 reclamantes contrato escritório por mês. Legal. E todo mundo home office, né? Cada advogado num estado. A gente tem pessoas aí em todos os lugares do Brasil. E as audiências, doutor? Eu sei que o teu ramo, né, é um ramo trabalhista. Tudo que a gente está falando aqui não é necessariamente para o ramo trabalhista, qualquer ramo pode ser escalado de acordo com o que o doutor está falando, né? Mas na trabalhista, quando tem audiência presencial, a equipe ela sabe exatamente quando precisa ir? Como que tá as audiências trabalhistas hoje em dia? Essa é a minha pergunta. Isso, como é que a gente faz? A gente tem no escritório um setor que cuida de audiências, né? Então a gente tem um percentual de audiências, a gente chama de audiências presenciais lá no escritório, né? Então a gente divide entre audiências online e audiências presenciais. As audiências presenciais, a gente contrata diligentes para ir até o local fazer audiência. Então a gente tem eu brinco que é uma ficha de audiência à prova de falhas. Então a gente dá um treinamento para o diligente antes da audiência. O diligente é contratado segundo alguns critérios, a gente já bateu bastante cabeça com isso. Então a gente entendeu, um perfil de diligente que a gente quer para fazer as nossas audiências é assim, assado. E aí a gente tem a equipe que vai atrás desses advogados, eles contratam eles com base nesses critérios. Essa ficha de audiência ela é feita pensando que é para uma pessoa externa ao escritório fazer audiência, então o nível de detalhamento, o jeito que essa ficha é feita, ela é para isso. E o diligente vai lá e faz a audiência. Antes da audiência a gente liga para ele, conversa sobre o caso, treina ele com relação ao que a gente vai precisar na audiência, e a gente tem feito assim. Que legal. Muito bom. Lembrando de diligência, a primeira coisa que vem na minha cabeça são migalhas, né? Quando a gente precisa fazer uma diligência fora da cidade, da comarca, a gente sempre procura lá. Muito bom, doutor. Doutor, e a questão da autoridade jurídica, né? A questão de ter nome para dar certo no digital, é mito, não é? O que você acha sobre isso? O que eu vejo hoje, considerando essa possibilidade do mercado digital?
Se a gente pensar numa advocacia, eu vou chamar aqui de tradicional, tá? Sem nenhum demérito. Sim. Só para fazer a divisão. Quando a gente pensa numa advocacia tradicional, o que sempre foi normal no mercado? O advogado ele vai ganhando nome na cidade até o ponto que ele vai ficando conhecido e as pessoas confiam nele. Então, por exemplo, se eu pensar aqui na minha área trabalhista, é muito diferente alguém que, por exemplo, trabalhou 2 meses sem registro ter a confiança de te contratar do que uma pessoa que sofreu um acidente de trabalho grave. Alguém que sofreu um acidente de trabalho grave tem muito mais coisa em jogo para que ele decida por uma contratação. Ele não vai contratar qualquer advogado. Então, qual que sempre foi a tendência numa advocacia tradicional? Você ir fazendo o teu nome na tua região até que melhores ações vão chegando, as pessoas vão confiando, você vai crescendo dessa forma. Dentro do universo digital, o jogo é um pouco diferente, porque a pessoa que está te vendo, o seu possível cliente, ele não vai ter se acostumado com você durante 10 anos, te olhado ali no mercado, conversado, aí vem por uma indicação de um colega, de alguém que era cliente, que era teu cliente e te chamou. No universo digital, o que acontece? Você consegue conquistar a confiança de alguém para te contratar quando você ensina ela algo. Entendi. Então, o que acontece na prática? Vamos supor que eu queira falar aqui de acidente de trabalho. Hoje em dia, todo mundo está com o celular na mão. Né? Da mesma forma que a gente vive com o celular na mão ali o dia inteiro, né? Eu olho ali no celular, ele me dá a média que eu uso ali por dia, tá batendo lá umas 6, 8 horas por dia de Mesma celular. coisa, 6 horas é pouco. Exato. É isso. Então, os nossos clientes, eles também estão fazendo isso. Sim. Então, imagina um cliente que sofreu um acidente de trabalho, aqui no meu exemplo. O que ele vai fazer quando ele estiver em casa, afastado, esperando uma perícia do INSS? Ele vai pesquisar. Sim. Quais são os meus direitos, o que eu tenho de direito, o que eu não tenho de direito, a empresa está certa, a empresa não está certa. E o advogado que ele encontrar ensinando ele é a pessoa que ele vai tomar como autoridade. E qual é o melhor meio de se ensinar, de passar isso pro público final? Aí é uma questão, doutor, de exercício de canal de venda. Tá. Então, assim, na minha opinião, faz sentido você focar em uma coisa até que aquilo fique maduro. Então, por exemplo, se Instagram, tem que focar no Instagram e ir no Instagram até começar a ter retorno. Exato. Não adianta ficar atirando TikTok, Instagram, YouTube, tem que focar em um. Exatamente. Na minha opinião, você deve focar, exercitar o que eu estou chamando aqui de um canal de venda, né? Para que você cresça a tua audiência nesse local. Entendi. Então, para ensinar alguém, você tem muitas opções. Você pode ir para o YouTube, começar a fazer um canal lá. Você pode focar no Instagram. Você pode usar tráfego pago, que é o que eu defendo. A gente vai, de repente, falar um pouquinho sobre isso, né? Então, quando essa pessoa ela é ensinada por você, você vira uma autoridade para ela naquele momento. Porque ela não tinha ouvido falar naquele direito. Então, de repente, você tem aí um escritório consolidado numa determinada região, muitas pessoas já te conhecem. Você não precisa esperar todo o período que você esperou para ter nome numa cidade para conseguir ter boas contratações na internet. Sim. Você tem que educar as pessoas que são o seu público-alvo. Porque a partir da educação elas vão te tomar com autoridade. É o que eu falo muito. Quem ensina primeiro, leva. Essa que é a regra da internet. É muito legal esse ponto de vista, né? E aí muda um pouco o foco, né? Porque, como o doutor falou, na advocacia mais conservadora, se você é uma autoridade jurídica conhecida na cidade, tem nome, olha, é da família tal da cidade, é conhecido como advogado, você tem lá os clientes que te buscam. No digital, não. Exato. No digital é uma troca. Exatamente. Né? É uma troca. Se você consegue ensinar o teu público-alvo alguma coisa, ele vai... Não, esse cara conhece, ele tem autoridade no que ele passa. Exato. Né? Exato. Não necessariamente seja verdade. Né? Você vê alguém falando de um assunto, você vê, nossa, esse cara conhece muito desse assunto. Ali na internet parece, né? Mas é isso que importa, né, pro marketing, né? Exato, porque na verdade essa pessoa, quando ela tomar conhecimento da tua existência, a partir de algo que você está ensinando para ela vai entrar em contato com você. E aí no contato tete a tete, você vai conseguir ou manter essa autoridade que você gerou nessa aula, nesse ensino, ou desfazer isso. Então a pessoa ela vai sair de uma conversa ou confiando em você a ponto de te contratar, ou ela vai sair da conversa com medo, com receio, não vai querer te contratar. Ou seja, a contratação, ela não acaba só com um videozinho. Não, de jeito nenhum. Né? Você tem um vídeo ensinando sobre determinado assunto que você vai ligar com a dor de quem está do outro lado, que é um gatilho. Opa, é isso que eu estou precisando, é isso que esse cara conhece. Liga, a pessoa tem que se sentir acolhida, tem que sentir que você conhece e tal. E
fechar, né? Aí tem as etapas até fechar o contrato, assinatura de procuração e tudo mais. Exatamente. Não sei se está no nosso roteiro, mas eu queria entender, já que nós estamos falando dessa questão do cliente procurar, né? O cliente te encontrou, seja pelo Google Ads, pelos Facebook Ads da vida, e ele viu lá algum assunto que o doutor colocou sobre o direito do trabalho, por exemplo, rescisão indireta do trabalho, e a pessoa, putz, mas eu passo isso todo dia, o meu patrão, ele abusa da autoridade dele e tal, e eu quero ver se eu tenho direito. Ele entra em contato com o doutor, né, ou com a tua equipe. Qual que é a primeira coisa a ser feita quando uma pessoa entra em contato? Você faz uma entrevista formal, é mais informal? Como que é esse primeiro contato, o primeiro tato? Porque o primeiro contato, o primeiro tato com um cliente é o que vai determinar a jornada, né? Existe uma indicação de como ter o primeiro contato e de que forma tratar essa pessoa? Com certeza, doutor. O que acontece na prática, o que a gente está falando aqui, se a gente for dividir em termos de modelo de negócio, a gente está falando aqui de um setor de marketing, que é a gente conseguir atrair essas pessoas para conversar com a gente, certo. E a gente também está falando de setor comercial, que é a gente conversar com essas pessoas de uma maneira que, para quem fizer sentido, você leve ela até a assinatura da procuração. Então, essa conversa com cada pessoa que te procura, ela é de uma forma diferente a depender do serviço que você está ofertando. Porque aí a gente entra no que a gente chama de jornada de compra. É muito diferente você atender uma pessoa que, por exemplo, trabalhou sem carteira assinada, de uma pessoa que, por exemplo, teria direito a uma rescisão indireta, do que uma pessoa que sofreu um acidente de trabalho. E aí você começa a entender o que acontece com esse público do momento em que ele vê um vídeo teu explicando determinado assunto, até o momento que ele te chama, o que ele vai fazer depois de uma primeira conversa. Esse cara tende a voltar, não tende a voltar, eu vou chamar ele de novo, eu vou esperar ele me chamar. Então, aí entra toda uma jornada de compra, que a gente estuda isso e cria esses scripts de atendimento, né, essa coisa toda, baseado em cada serviço que a gente decide oferecer. Entendi. Então, essa é uma... Então, assim, o contato, o primeiro tato, ele não é genérico. De jeito nenhum. Ou seja, se está falando sobre um acidente de trabalho, o atendimento, ele é diferenciado, por exemplo, de uma ação de rescisão indireta do trabalho. É diferente. Exato, né? exato. Assédio moral no trabalho é diferente. Uma mulher que foi assediada sexualmente dentro do trabalho, atendimento diferenciado, tratamento diferenciado. Totalmente diferenciado. E isso começa a bater na questão de o quanto o meu time comercial é bom. Então, quando você começa a treinar, a entender isso e desenvolver um time comercial, você começa a ter uma conversão maior ou menor de determinados serviços. Entendi. Entendeu? E aqui a gente entra nesse ponto que é a questão da previsibilidade, né? Que é uma diferença grande do modelo digital para o físico, é que o modelo digital ele começa a te trazer previsibilidade. Certo. Desse assunto preliminar aqui que a gente está tendo, falando um pouquinho de serviço, né, que você me perguntou, já dá para perceber o quanto o modelo digital ele começa a te puxar no nível de gestão para que você vá mapeando a tua operação. Sim. Então, o modelo digital ele começa a te trazer muita previsibilidade porque você começa a entender, se eu fizer determinado esforço de marketing, eu vou conseguir atender, vou dar um exemplo hipotético, vou conseguir atender aqui 100 pessoas por dia, se eu fizer tal esforço de marketing. E você sabe que quando você atende 100 pessoas, vamos dar um exemplo hipotético, uma média de 10 pessoas vão até a assinatura da procuração. É o lead, né? Exatamente. É o funil, né? É o funil. Exatamente, é um funil. Então, isso aí vai te começando a trazer previsibilidade, porque você começa a entender, então, em determinado esforço de marketing eu atendo 100 pessoas. Das 100 pessoas que eu atendo, na média, eu converto 10. 10 vão assinar minha procuração. Então, isso vai começando a te dar controle do teu escritório. E a previsibilidade, né? Previsibilidade. É, legal isso. Então, por exemplo, hoje no meu escritório, a gente sabe quantas ações a gente vai distribuir por mês. Nossa, que legal. Porque eu sei quantos leads eu vou gerar por dia, eu sei qual que é a taxa de fechamento do meu time comercial, e eu sei quanto tempo eu demoro para distribuir uma petição inicial por cada tema. Que aí eu entro no meu time de petições iniciais, né? Que legal. E aí isso aí começa a gerar previsibilidade, porque, por exemplo, na trabalhista, a gente trabalha no êxito. Né? Então você pode falar, poxa, mas você trabalha no êxito e tem previsibilidade? Porque todo mês eu estou distribuindo lá, por exemplo, 100 ações. Todo mês eu distribuo 100 ações. Todo mês eu distribuo 100 ações. Todo mês eu distribuo 100 ações. Chega uma hora que começa a ter o retorno, Chega né? uma hora que o retorno começa a ser linear. Porque eu também consigo escolher quais ações eu quero distribuir. Porque eu consigo falar assim, olha, eu vou fazer campanhas de marketing
de acidente de trabalho, rescisão indireta e vínculo de emprego. Uhum. 3 ações que a gente estava conversando aqui, por exemplo. Exato. E eu vou aqui distribuir meu orçamento para ter 30% de fechamento de cada uma. Ou eu poderia falar 50% de acidente de trabalho, 50% de... E você sabe qual que dá mais renda, o que tem uma devolução financeira maior, por exemplo. Sim, isso aí qualquer advogado trabalhista... Acidente de trabalho, vai dar um normalmente, retorno maior. o valor é maior da ação, Exato. né? Exato. Hoje no escritório, a gente pensa muito mais em lucro líquido e geração de caixa do que em quanto um processo vai me dar no final. Porque, de repente, vamos pegar aqui hipoteticamente uma ação de acidente de trabalho. Pode ser que eu receba 30 mil reais de honorários daqui a 3 anos. Tá. Será que não é melhor eu receber 3 mil de honorários no processo de vínculo se eu fizer um acordo em 2 meses? O meu custo operacional, considerando as diferenças entre as ações aqui que a gente está dando de exemplo, acidente de trabalho e vínculo de emprego, Sim. ele é menor. Então pode ser que a minha margem de lucro sobre um processo de anotação na carteira seja melhor. Sim. E eu gire um caixa melhor. Mais rápido. Mais rápido. Então não necessariamente uma ação que paga mais, ela é a melhor ação para mim. Entendi. Entendeu? Ainda tenho, eu, Daniel, ainda tenho o ponto de vista do advogado que só advoga no físico. É muito estranho, né? Ver o meu ponto de vista. Para mim, que é o físico, eu prefiro pegar um acidente de trabalho, que é uma ação volumosa, eu sei que vai demorar um pouco, mas quando vir vai vir uma grande, do que pegar uma anotação de carteira de trabalho, o qual às vezes você olhar lá o final, quanto que vai dar de lucro para o advogado, às vezes é irrisório. Aqui no nosso escritório, no físico, às vezes acontece, né? Não é raro, mas acontece, de a gente dispensar ações trabalhistas porque, tipo, a pessoa trabalhou 6 meses, sem carteira assinada e um salário mínimo, sabe? Então, tem algumas coisas, algumas ações que a gente acaba dispensando porque é um pinga-pinga. No ramo do doutor, no digital, como já tem uma estrutura tentando pegar o maior número de ações, porque tem uma equipe preparada para isso, já tem um corpo jurídico para isso, não tem o que dispensar. Então, tudo é lucro. Não, na verdade, isso depende do teu modelo de negócio. Tá. Então, assim, entender qual jogo você está jogando como escritório faz muita diferença. Então, por exemplo, eu tenho mentorados que a gente senta e trabalha, a gente chama de equilíbrio da carteira, né? Então, para você faz mais sentido ter só ações de acidente de trabalho, para você faz mais sentido ter, por exemplo, estabilidade gestante, acidente de trabalho, vínculo de emprego, rescisão indireta. Isso depende do perfil de cada escritório. Entendeu? Não tem uma resposta certa para isso. Tá. Então, de repente, um advogado, ele já é uma pessoa consolidada. No teu caso, por exemplo, você é um advogado civilista, você já tem aqui vários clientes que confiam em você, você já é um advogado consolidado. De repente, para você faz sentido pegar só ações de grande volume, porque, de repente, não tenho uma equipe grande, eu não quero trabalhar no volume, eu quero trabalhar de uma maneira menos ações, de valor muito maior no final. De repente, para você pode fazer todo sentido. Tem uma operação que eu vou fazer só acidente de trabalho, por exemplo, que vai me pagar, nesse exemplo hipotético, 30 mil de honorários daqui a 3 anos. Eu vou fazer 10 desses por mês. Totalmente possível. De repente, para outro modelo de negócio, por exemplo, o modelo que eu jogo, não é que um é certo e outro é errado. Eu gosto de volume. Então, para mim, faz sentido equilibrar a carteira com ações que me trazem um valor mais rápido. Que o meu lucro líquido por processo é maior. Porque eu tenho um time grande, eu tenho um custo operacional maior. Isso aí gera um outro tipo de modelo de negócio. Não é que um é melhor ou pior que o outro. É uma questão de entender qual jogo eu estou jogando. Qual é o meu modelo de negócio e o que faz sentido para mim. Então, essa é uma vantagem muito grande do digital. Porque quando você tem um escritório físico, vamos colocar ali eu sou trabalhista, eu tenho uma escritório aqui na frente de um terminal rodoviário. Você não sabe quem vai entrar. É verdade. Você não sabe quantas ações de cada tema você vai distribuir por mês. É muito mais difícil ter controle do teu modelo de negócio desse jeito. Entende? Entendo. Entendi, sim. Vamos falar agora, doutor. A gente falou, né, sobre o digital, sobre a previsibilidade, a possibilidade de escalar a operação. Na verdade, falou só a previsibilidade, a questão de escalar a operação, né? De você tratar a advocacia como um negócio, né? Eu teve uma época que eu acompanhei bastante o pessoal que mexia com marketing e tal, e de escalada de negócios. Tratar a advocacia como um negócio, né? Pra gente que eu sou um quadradão, é complicado. Mas fala um pouquinho pra gente a questão de escalar a operação, né?
Por exemplo, né, eu sou civil, eu sou advogado de família, né? Como escalar a advocacia de família na internet, por exemplo? O que você daria de conselho para os advogados civilistas? Em termos de escala, Daniel, todo serviço que você roda jurídico, qualquer nicho que você tem, você consegue trazer um nível de escala. Tá? Dá para escalar qualquer nicho? Dá para escalar qualquer nicho. A diferença são as estratégias de marketing que você vai fazer. Tá. Então, por exemplo, eu sou um grande defensor da trabalhista no digital. Tá. Na minha opinião, todo mundo que tem um escritório, que pô, eu quero crescer esse escritório, eu quero alavancar ele, eu quero crescer o número de clientes, por mais que você faça outras áreas, plugar um trabalhista, na minha opinião, na minha visão, é muito vantajoso para qualquer advogado. Legal. Porque é um tipo de marketing jurídico que consegue te trazer um retorno muito tranquilo. Você não precisa ser uma pessoa muito faixa preta em marketing para você conseguir escalar a tua operação no trabalhista. Existem outros nichos que o teu esforço de marketing vai ser muito maior. Entende? Entendi. Então, por exemplo, eu sou um defensor de tráfego pago, né? Porque você consegue plugar a operação e no dia seguinte está recebendo o lead. Então, eu tenho mentorados de julho que já estão fechando 50 processos por mês no trabalhista, porque eles entenderam o jogo, é uma questão de plugar a operação. Agora, tem nichos jurídicos, tem serviços jurídicos que você não vai conseguir fazer isso. Se você falar assim, eu quero fazer um trabalhista para grandes empresas, você não vai conseguir plugar um tráfego pago e no dia seguinte começar a fechar um monte de contrato. É diferente, né? É bem diferente. O público é diferente. É totalmente diferente, mas você consegue escalar o teu escritório em qualquer nicho. Tá. A estratégia de marketing que vai diferenciar uma coisa da outra. Então, por exemplo, eu vou lidar com um empresário, vou lidar com alguém que tem um cuidado maior na contratação. Você vai ter que ter um esforço de branding muito maior. O cara, essa questão de você ensinar ele vai ter que te ver ensinar alguma coisa muito mais vezes do que o cliente trabalhista, por exemplo. Você vai ter que trabalhar lá um e-book, vai ter que trabalhar um vídeo, você vai ter que fazer um funil de relacionamento com esse cara. Sim. Dá certo, qualquer nicho. Mas o esforço de marketing pode ser maior ou pode ser menor. Sim. Por isso que eu defendo muito o trabalhista. A gente tem um mercado consumidor de 30 milhões de pessoas no Brasil hoje. Verdade. É impossível saturar. O que eu gosto da trabalhista é a facilidade da contratação. Tecnicamente, fechou o contrato, não tem nem consulta, porque a contratação em si dispensa o valor da consulta e o cliente ele não tem que adiantar nenhum valor. 100% risco, né? Exato. Muito menos de êxito, né? Então, assim, para quem contrata, é tranquilo. Né? Agora só tem que achar as pessoas. Exatamente. Né? Só tem que achar as pessoas. Muito legal. A questão do tráfego pago, que a gente está falando aqui, na tua opinião, qual é a melhor plataforma para fazer um tráfego pago? Isso depende, Daniel, do nicho que você está fazendo. Tá. Isso também é algo que muda um pouco com o tempo. Porque a plataforma... Hoje a Google Ads, ela não é a superior, a top, ou tem outros tipos? Depende do nicho que você quer, que você quer escalar com a internet, entendeu? Porque o comportamento do usuário, ele é diferente em cada plataforma. Às vezes, o mesmo público, por exemplo, trabalhista, já teve épocas de ser melhor no Google e já teve épocas de ser melhor no Facebook. Sério? Tem isso também? Muda o comportamento. Que legal. Então, hoje, por exemplo, eu rodo 90% da minha operação, ela tá no Facebook, tá na meta. No Facebook. A gente faz um pouquinho de Google, porque se ficar melhor, eu tô acompanhando. Entendi. Entendeu? Então a gente vai entendendo onde que tá a minha procuração assinada mais barata. Essa que é a realidade. Sim, então a gente tem a métrica. Poxa, um cliente, quando ele assina a procuração para mim, quanto que esse cara me custou? E aí a gente vai medindo. Do Google tá tanto para tal serviço, do Meta tá tanto. Meta que eu falo é o Facebook, né? Sim, o Meta ele pega o Facebook e o Instagram. Exatamente. Ou é só pro Facebook? Facebook e Instagram. É os Facebook, dois. Instagram. Tem alguns tipos de serviço que às vezes você quer pegar um público que a renda é menor, faz mais sentido você anunciar só no Facebook. Porque aí o valor da tua contratação vai ficar menor. Mas isso é algo que a gente vai fazendo o teste pra gente ir acompanhando essa tendência, entendeu? Legal. E a questão do tráfego orgânico, né? O que faz mais sentido hoje? Começar no orgânico, ir para o pago, ou já ir para o pago e transformar isso no orgânico? O que você acha para quem está começando ou quem quer começar no digital hoje?
eu indico o tráfego pago sem dúvida nenhuma. Já tá? começar no pago. Já começar no pago. Tá. Quando eu comecei no pago, eu tava até contando aqui no começo da nossa conversa, eu casei assim, vacas magras total, combinei com a minha esposa, falei, ó, você vai ajudar, ela inclusive a maior parte da renda da casa enquanto o escritório foi crescendo era dela. Comecei anunciando com R$400 por mês. Uhum. Hoje a gente tem, né, um gasto, né, um volume de tráfego muito maior, porque a gente foi reinvestindo no escritório. Então, o que é o tráfego orgânico, né, para situar aí o pessoal que está assistindo a gente? O tráfego orgânico, o que acontece? Uma plataforma, ela tem interesse que o usuário fique utilizando ela. Uhum. Então, na prática, o Facebook, o Instagram, o TikTok, eles estão brigando para que os usuários fiquem mais tempo na plataforma. Fica preso ali na plataforma. Quanto mais tempo de tela o usuário tiver, melhor para a plataforma. Certo. E o que a plataforma vai fazendo? Ela vai identificando as pessoas que criam conteúdos e que fazem com que os usuários queiram acompanhá-las. Tá. Então, por exemplo, se a gente pensar na Virgínia, independente do mérito, se ela é uma pessoa legal ou não, enfim, ela é uma pessoa que traz muito tempo de tela para o Instagram. Entendi. E é o que acontece, o Instagram dissemina o conteúdo dela, porque ele começa a perceber, poxa, toda vez que essa menina, essa mulher aqui faz um vídeo, eu consigo X horas de visualização do meu usuário. Público, né? Eu retenho o público. Uhum. Então, o que é o tráfego orgânico? É você melhorando a tua capacidade de fazer vídeos ou fazer posts para que as pessoas te acompanhem. Tá. O tráfego pago é você pagando para a plataforma para você aparecer, para que ela te mostre. Por que eu entendo que o tráfego pago assim, ele é infinitamente melhor do que o tráfego orgânico? Porque o orgânico, ele é um jogo de muito mais sorte e de muito menos previsibilidade. Sim. Então, de repente você fala assim, mas o orgânico eu não estou gastando para adquirir um cliente. Mas existe um custo de tempo embutido muito grande. É verdade. Porque você pode ficar lá 1 ano fazendo vídeo, falando de um determinado direito, ou fazendo post com a paleta do escritório, e de repente, depois de 1 ano, você vai olhar para trás e vai falar, poxa, 10 pessoas me contrataram nesse ano por causa do meu esforço orgânico aqui. O tráfego pago, ele não é assim. Tá. Você consegue, se você fizer isso bem, impulsionar uma mídia que a própria inteligência da plataforma, ela já vai te mostrar para o cliente que você quer atingir. Então, por exemplo, eu quero fazer acidente de trabalho. Se você fizer um tráfego pago bem feito, você consegue amanhã que 100 potenciais clientes vejam você aparecer para ele. Porque quando você não está pagando para a plataforma, você é o produto. Sim. Não tem erro. Ou não tem como. A plataforma ela vai tirar dinheiro. Ela tem que te entregar, né? Ela vai tirar dinheiro de você de um jeito. Ela vai ficar tirando o teu tempo. Você vai ser o produto dela. Você vai ter que aparecer para alguém para ela justificar o gasto que você teve na plataforma. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o tráfego pago, ele te economiza muito tempo. Então, por exemplo, supondo que você gastou lá, nesse meu exemplo hipotético, que eu comecei gastando R$400. Se você gasta ali uma média de R$100 por uma assinatura de procuração, no primeiro mês você vai ter 4 assinadas. Sim. Se esses 4 te renderem ali, por exemplo, 5 mil de honorário, você plantou R$20 mil no primeiro mês. Agora, se você ficar jogando o jogo do orgânico, pode ser que daqui a 1 ano você consiga 10 contratações. Se você ficar 12 meses gastando R$400 por mês e plantando 20 mil por mês, você plantou 240 mil de honorários. Ou seja, o orgânico não é escalável. O orgânico, ele não é escalável e o meu ponto é que ele é mais caro. Ele é mais caro. O porque custo... dedica muito tempo da pessoa. Exato. E você não sabe se o esforço que você está dedicando para ele vai te trazer cliente. O tráfego pago você sabe. Você sabe que você vai gastar aquilo lá e aquele vídeo te trouxe X conversas. Entendi. E você sabe que a cada X conversas você fecha Y. Então, o tráfego pago ele é muito mais barato na realidade. Entendi. Ele não tem um custo de tempo. E ele te traz essa previsibilidade que o orgânico não traz. Então, eu vejo muitos colegas, às vezes a pessoa está lá 8 meses fazendo post no Instagram toda semana, 3 por dia, com social media contratado e não está conseguindo trazer cliente. Aí ela desiste e ela fala assim, esse negócio de internet não dá certo. Mas ele está no orgânico, não está no... Ele está no orgânico. Não está no pago, né? Exato. Não está no tráfego pago. Entendi. Exatamente. Doutor, explica um pouquinho pra gente a respeito do funil, né? A gente falou de funil para tráfego pago e tal, de forma mais simples e resumida pra gente. O funil do tráfego pago é mais ou menos o que a gente falou até aqui, né? Então você consegue escolher um determinado serviço que você gostaria de atuar, você vai gravar um vídeo, alguma coisa nesse sentido, um criativo que a gente chama de criativo, né? Para você pagar a plataforma para ela te mostrar para possíveis clientes. Essas pessoas vão olhar o teu vídeo, ou tua foto, enfim, o que você decidiu patrocinar, e você vai despertar interesse em muitas delas de te chamarem para dentro do teu WhatsApp, ou te ligarem, ou te jogar elas pro teu site.
Aí é uma escolha de marketing, né? A definição do público é importante no tráfego pago. Idade, sexo, a localidade onde vai aparecer a propaganda, isso também entra no jogo. Entra muito no jogo. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui estabilidade de gestante, né? Falando aqui da minha área. Você vai aparecer para mulheres. Para mulheres. Eu quero fazer e tem a faixa etária das mulheres que normalmente estão grávidas, tipo de 20 a 30 anos. Você sabe até a faixa etária da fertilidade das mulheres que provavelmente estejam grávidas. Exatamente, você consegue definir a idade do público que você quer que o Facebook, por exemplo, te mostre. Que nem previdenciário, você vai pegar as pessoas mais idosas, ou então pessoas acidentadas, mas eu acho que acidentado não dá pra fazer, dá? Acidentado a gente roda aberto. Aberto. A gente chama de público aberto, né? Não define nada, o próprio vídeo, ele filtra quem eu quero ver. E hoje a Meta ela é muito inteligente. Legal. Ela consegue ver o teu vídeo, ela consegue saber, essa pessoa, ela tá pesquisando coisas relacionadas a acidente. O algoritmo doença, já reconhece. Ele reconhece. E aí o próprio algoritmo, ele já vai te mostrar para as pessoas que ele entende que vão ter interesse no teu vídeo. Nossa, que legal. Inteligência artificial hoje em dia o jogo, no negócio. Os advogados, eles têm, às vezes, medo do tráfego. Porque eles pensam que é algo complicado, sabe? Não, isso aqui eu vou mexer, eu não sou uma pessoa boa de mídia, de internet. Mas o Facebook, o Google, o YouTube, eles estão facilitando a vida de quem quer fazer tráfego. Então, hoje em dia, é muito intuitivo. Você não precisa de uma agência de marketing, você não precisa de um gestor, você precisa entender o jogo. Entender como é que você faz esse vídeo, qual que é o público-alvo que faz sentido para você, qual que é o teu modelo de negócio, e saber fazer essa mídia. Se você souber fazer isso, e não é algo complexo, o advogado lida com coisas muito mais complexas. A parte de tráfego, o advogado faz com o pé nas costas. A rotina dele ele lida com questões muito, muito mais difíceis do que fazer o tráfego. Eu confesso que eu mesmo não faço muito, já fiz o pago um tempo atrás, mas eu tenho medo de errar. E é isso que me trava, tipo, por que eu vou fazer? E se eu errar? E se eu perder dinheiro com o tráfego pago? Aí eu não faço. Assim como eu, deve ter um monte de gente que não faz, com medo de investir e não ter retorno. Hoje em dia a plataforma ela é muito inteligente, tem muito conteúdo disponível, né, para que você não fique queimando dinheiro. E uma grande vantagem é que você pode fazer testes com um valor muito pequeno. Legal. Então você pode, vou testar aqui R$30 por dia, esse vídeo aqui. De repente você deixou ele rodando lá 10 dias, gastou lá R$300. Se te voltar uma procuração, você vai ganhar ali 3 mil, 4, 5 mil de honorários tranquilamente, cenário trabalhista. Dificilmente você vai ganhar menos do que R$3 mil, R$2 mil, que seja até num acordo, sabe? Sim. Então, vale a pena fazer, mesmo que seja o teste, para você pôr o pezinho ali e começar a andar, é uma oportunidade única. Fazer um comparativo, é melhor investir em tráfego pago do que investir em bolsa de valores. Aqui é mais certeza que vai ter um retorno do que investir em algumas ações que eu já perdi dinheiro. mas com certeza, assim, não tenho dúvida disso. É melhor investir em tráfego pago. Fica a dica aí para quem vai nos assistir. Agora vamos lá. Vamos mudar de assunto. Na verdade é o mesmo assunto, só continuando o nosso roteiro. Venda no digital. Qual é a diferença da venda de serviços jurídicos no digital com a venda no físico? A pessoa do digital que ela te procura, ela tem uma experiência com o advogado, né? O que ela quer é muito diferente do que alguém que está no escritório físico. Então, como é que é a dinâmica de alguém que está no escritório físico? É comum essa pessoa sair da casa dela com uma pastinha de documento embaixo do braço. É o que mais tem. Ela vai te encontrar, quando ela passa pela porta do teu escritório, o que está na cabeça dela é fazer a contratação. Ela chega para te contratar. Então eu brinco que o advogado que está no físico, que está atendendo o cliente, ele não está fazendo uma venda, ele está tirando pedido. Está tirando pedido. Está tirando pedido, porque é uma questão de ajustar preço. A pessoa chegou para comprar um pastel, ela só está escolhendo qual pastel que ela quer. Exatamente. Ou às vezes o pastel tá R$5, ela vai dar uma pechinchada para pegar por 3. Entendi. No físico é assim, o cliente ele chega querendo te contratar. O cliente do digital, ele não vai ver um vídeo teu e vai falar, putz, vou contratar esse advogado de primeira. Então, ele chega para conversar com você vai ter que impor um processo comercial. Você vai ter que convencer ele. Você vai ter que convencer ele. A gente tem vários limites éticos com relação a isso, né? A gente tem código de ética que regulamenta isso, então tem toda uma forma de você fazer um processo comercial com uma pessoa que te procurou para tirar uma dúvida jurídica que não vai desrespeitar ali a ética, aquela coisa toda, mas vai ser, no fundo, um processo comercial, porque no final das contas, a gente vive de honorários.
Né? Nossos escritórios não são ONGs, a gente tem aqui uma empresa que a gente quer crescer. Adoro isso. Nosso escritório não é ONG. Isso é ótimo. Mas é verdade, né? É verdade, é verdade. Então, entender um processo comercial, aprender a vender, de fato, respeitando os limites éticos da advocacia, é um grande diferencial. Isso também é uma coisa que faz às vezes, as pessoas experimentarem o digital. Eu tenho vários alunos, várias pessoas que eu converso, que chegam para mim numa primeira conversa e falam, cara, Guilherme, eu já tentei, só vem curioso. Pô, mas você pensou que o cara ia te chamar de primeira e ia falar, oi Guilherme, tudo bem? Aqui estão os meus dados, aqui está a procuração. Você vai ter que conversar com ele, entrar no processo comercial. Sim. Então, essa skill de vendas, quando você adquire ela, quando você aprende a fazer isso, isso te gera uma possibilidade de escala muito grande. Sim. É o caminho, esse é o caminho da escala, você aprender a transformar essas pessoas que chegam curiosas em clientes. Entendi. Entende? Isso não é sorte, isso não é dom, isso é metodologia. Porque, por exemplo, eu tenho um time comercial. Tá. E eu tenho a taxa de conversão por vendedor. E a gente consegue trabalhar, se a pessoa está fechando tantos %, deixa eu olhar os atendimentos, deixa eu ver o que dá para melhorar, deixa eu ver o que não dá para melhorar, o que tá bom, o que não tá bom. Então, isso é metodologia. Qualquer pessoa consegue aprender isso para transformar curiosos em clientes. E a repescagem de quem entra em contato e não fecha? Vocês entram em contato, olha, você entra em contato com a gente, tal dia, e aí, vamos dar continuidade à nossa conversa? Isso é feito, deve ser feito ou deve ser evitado? O que você acha? Isso deve ser feito. Deve ser feito. Isso deve ter feito. Para ter sucesso num jogo de atendimento de um volume de pessoas grandes, isso que você está me perguntando a gente chama de follow-up, né? Então, quando a pessoa entra em contato, acontece de, por exemplo, ela parar de te responder, ela falar que vai falar com a esposa, ela falar que vai pegar determinado documento. Então, aí onde a gente entra num disparo de mensagens para essa pessoa. Nunca a gente dispara mensagem para alguém que não entrou em contato com a gente. Ok. É sempre uma pessoa que partiu dela. Já entrou em contato. Ela que me procurou. Tá. Eu mantive um relacionamento com ela. Eu identifiquei que tem viabilidade jurídica, que ela tem determinado direito. E por alguma razão essa pessoa parou de conversar comigo, parou de me responder. Ela pode ter acontecido N coisa. Ela pode ter perdido o celular, ela pode estar em dúvida, ela pode estar lá falando com o patrão, ela pode estar com medo de entrar no processo. São diversas situações que pode fazer alguém que tem direito não querer dar continuidade. Então a gente dispara uma cadência de mensagens para essas pessoas para que uma parcela delas volte a manter relacionamento com a gente. Entendi. Isso é o que a gente chama de follow-up. Follow-up. E esse follow, ele é uma parte muito importante da operação. A gente testa muitas coisas. Legal. Então hoje no escritório a gente tem o follow-up infinito. A pessoa caiu na minha base, ela nunca mais para de receber mensagem. Ou ela me bloqueia, ou ela fala para eu parar, ou ela volta a conversar comigo. Entendi. E eu tenho um site há bastante tempo, né? Desde quando a internet ainda era mato, eu já estava lá. E eu recebo bastante no orgânico, inclusive, bastante contato de pessoas que me procuram. E, assim, sempre querem saber de direitos, querem fazer perguntas, né, via WhatsApp. Então, as pessoas procuram no Google, entram no meu site e do site vai para o meu WhatsApp. E sempre essa cadeia de contato. E eu tenho grande dificuldade, eu falo por mim, mas acredito que vários colegas também tenham essa dificuldade, de não dar uma consulta de graça no WhatsApp ou numa ligação e tentar trazer o cliente ou para o espaço físico, né, pessoal, ou fazer fazer uma consulta via Google Meet. Eu falo isso porque eu não sou trabalhista, sou na área civil, então as pessoas querem uma consulta completa no 0800. Né? E eu não consigo, moralmente falando, eu não consigo dar uma consulta, não tenho, eu não consigo, é antiético, e eu não consigo dar uma consulta para uma pessoa sem que eu seja remunerado, eu não consigo. Né? Então, assim, muitas pessoas eu falo, olha, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma consulta, eu preciso analisar a documentação para fazer um estudo jurídico, para ver a viabilidade jurídica da tua causa, assim, assado. E eu te falo, eu acho que 90% das pessoas, quando eu falo que a consulta ela será cobrada, porque haverá, de fato, um estudo aprofundado da documentação para um parecer jurídico, 90% das pessoas desistem. Elas não querem ter gasto. Elas querem a consulta free.
Tanto que algumas pessoas entram em contato comigo e falam, doutor, dá uma olhada nesse processo. A pessoa, o primeiro contato, nunca falou comigo, manda cópia completa de 3, 4 processos, mais de 500 folhas, dá uma olhada. Eu, tá, mas olha, não é assim. Eu não vou olhar o teu processo, não é uma olhadinha. Né? A gente precisa conversar, precisa definir pelo menos como você quer que eu trabalhe, como que a gente vai trabalhar, né? É uma consulta, assim, assado. Mas 90% desiste. Na trabalhista, eu falei a realidade do civil, que é a minha área. Na trabalhista, como que funciona essa questão? É muito mais simples do que o que eu vivo? Como que funciona para você que está no jogo do trabalhista? É diferenciado. O meu jogo é um divórcio que está envolvendo 2 milhões de reais, é uma pensão alimentícia contra um empresário, coisas de valores altos, e as pessoas às vezes não querem gastar. Querem que resolva, mas não quer gastar. Como que é no trabalhista essa realidade? Fala para mim um pouquinho, se você pode dividir isso com a gente, né? Não, claro. O que acontece na prática? As pessoas, ela tende a chegar em qualquer tipo de serviço jurídico que está prestando, Tá, né? qualquer ramo. O comum é que a pessoa ela venha para tentar uma consulta gratuita. 0800. Esse é o comum. A gente não faz isso, mesmo sendo trabalhista, né? Que seria até uma infração ética, né? Então, o que a gente faz? O time comercial ele é treinado para ver viabilidade de direitos e mostrar para a pessoa, dentro de uma realidade, uma verdade, a gente recebe no êxito, eu não vou fechar um processo que eu não vou ganhar, né? Sim. Então, o time comercial é treinado para identificar a viabilidade jurídica de um determinado pedido. Faz algumas perguntas centrais para identificar. Exato. Identificou a viabilidade jurídica, a gente fala para a pessoa, olha, você teria determinado direito, não é uma consulta extensa do tipo, todos os direitos que você tem são esses, todos os outros que você tem são esses. Não é uma análise de um contrato, igual eu faço. Tem que ler 50 páginas de um contrato para falar quais são os direitos que a pessoa tem. Não é isso. É uma análise superficial para identificar a viabilidade jurídica. Até porque na trabalhista é muito raro você entrar fazendo um pedido só. Essa pessoa, geralmente, se a gente identifica a viabilidade jurídica, ela vai ter vários pedidos juntos. Então, a gente passa para a pessoa quais seriam os benefícios dela de uma contratação, o que ela ganharia com isso, por que é um caminho que faz sentido para ela. Junto com isso tem técnicas, né, comerciais para ela ir entendendo que para ela o processo é vantajoso. E a gente fala, olha, se você quiser contratar a gente, você vai fazer a contratação e depois da contratação você vai passar por uma consulta com o advogado. E aí depois que a pessoa faz a contratação, a gente faz a consulta. Entendi. Então, calma aí. Então a pessoa faz a contratação do que, de fato? Ela faz a contratação do processo. Ah, ela primeiro contrata o serviço jurídico para depois fazer a consulta? Exatamente. Nossa. Porque o comercial, ele identifica a viabilidade jurídica. Se não tiver viabilidade jurídica, a gente vai falar para a pessoa, olha, aqui você não tem direito, isso aqui a gente não consegue te ajudar, tal coisa. Agora, se ela tiver direito, a gente fala para ela, olha, você tem direito aqui determinadas coisas. Cara, o trabalhista é muito bom, né? Porque no civil não dá. Aí a pessoa chega e fala, olha, eu comprei um carro. Tô com um problema assim assado. Tá, você fez contrato? Não, eu tenho um contrato. Ótimo. Preciso ler o contrato. Né? Do que se trata? É uma relação civil, consumidor? O que é? Né? E precisa fazer um estudo, um prévio estudo. Porque às vezes você faz algumas perguntas centrais, a gente que é advogado, a gente fala, aconteceu isso? O que aconteceu? Tal, faz várias perguntas. Às vezes não dá para fechar um diagnóstico 100%. E eu falo para o cara, olha, me contrata que eu vou fazer a consulta, e o cara não vai querer contratar, sei lá. Eu nunca tentei também. Depende um pouco, talvez, do quanto ele enxerga que a contratação vai ser boa para ele. Eu nunca tentei fazer assim, olha, me contrata que eu faço a consulta. Também nunca fiz. Sempre ao contrário, olha, paga a consulta, te dá um parecer técnico jurídico, uma orientação jurídica, e com essa orientação jurídica, com o estudo jurídico, eu vou ter a base para a petição inicial e para a gente trabalhar. E eu te falo qual é a probabilidade de ganho do teu processo. Normalmente eu trabalho dessa forma, né? Agora, sei lá, pensar ao contrário é me colocar fora da caixinha, sabe? Fora da casinha. Eu não sei, cara. Eu preciso fazer uma mentoria com o doutor para ver se eu consigo fazer isso no meu ramo, porque olha, falando em mentoria, né? O doutor tem mentoria, tem dado mentoria. Como que funciona a mentoria? A gente tem uma mentoria, eu tenho uma mentoria focado em comercial e marketing. Então, eu quero alavancar meu escritório através da internet, eu quero aprender a fazer essa parte digital, fazer o tráfego, fazer a parte comercial.
Então, uma mentoria completa da parte de marketing Uhum. e da parte comercial. Então, a Entendi. gente abre o escritório, tela compartilhada, tudo que a Legal. gente faz, do jeitinho que a gente faz, a gente mostra. Uhum. E para as pessoas que querem um nível de mentoria de gestão, a gente tem uma mentoria de gestão que eu falo sobre contratação, estruturação de área, isso por trabalhista, Tá. que é o que a gente domina, né? Que é o que eu Que domino. é o nicho, né? Que é o que eu domino, né? Então, Uhum. como é que funciona a estruturação de área, contratação, como que a gente faz delegação, como que a gente treina. Deixa eu te perguntar, eu sou advogado civil, eu sou dono de um escritório que eu tenho 4 associados que trabalham lá. Eu não sou trabalhista, mas eu quero colocar dentro do meu escritório a questão trabalhista para colocar alguém para cuidar, para aumentar a demanda, para ter dinheiro. E eu, Daniel, não faço, mas eu quero instalar isso no meu escritório. É viável? É possível? Completamente. Eu tenho vários mentorados que fazem isso. Que não são trabalhistas, mas colocaram dentro do escritório. Exatamente. Então ele traz uma pessoa que ele vai dar o status de sócio, isso é algo que eu também converso, ou sócio, ou associado. Que tem que ser do ramo. Que tem que ser, a parte de entrega jurídica, ela tem que ser feita. Né? No final a gente está lidando com problemas reais de pessoas reais. Sim, né? lógico. É um business, mas para você decidir entrar numa área, para alavancar o escritório, aquela coisa toda, você precisa ter domínio da parte técnica. Então tem que ter alguém que domine da... Tem que ter alguém que faça a entrega jurídica. Eu sou o cara que só tem a estrutura. o trabalhista não é comigo. Não, mas isso super funciona. Tem mentorados, tem filiais em várias cidades. Eu quero plugar o trabalhista. Entendi. Traz um advogado, que é uma pessoa que vai se responsabilizar pela área. De confiança. Né? Aí, na minha opinião, tem que ser uma pessoa sênior. Você não vai dar isso para um júnior, para um pleno. É alguém que vai conseguir se virar sozinho, que tem maturidade, que vai enxergar que a médio e longo prazo isso vai ser rentável, e aí estrutura a área. A área inteira, desde a parte comercial, isso aí é uma coisa que estruturou, plugou o tráfego, no dia seguinte, se fez o treinamento comercial, começa a fechar o contrato. E a mentoria, ela vai ser focada para o dono do escritório, ou a mentoria ela é focada para o profissional que o dono do escritório vai colocar lá para trabalhar? Para quem for estruturar a área, a gente não passa por temas técnicos. Isso aqui, direito do trabalho funciona assim, o processo de trabalho funciona assado. Não. O advogado tem que vir pronto na parte técnica jurídica. Sim, sim. Mas para a estruturação de tudo, a gente passa por tudo. Aí se o dono do escritório quiser estruturar sem saber nada de trabalhista, ele vai estruturar. Tanto que ele pode fazer isso, por exemplo, para o consumidor. Pode fazer isso para o consumidor. Por exemplo. Ele usa a mesma didática para estruturar a área que ele quer. A área que ele quer. Eu só tenho mentorados que são da área trabalhista, porque o processo comercial que a gente ensina, ele é um processo comercial trabalhista. Então a gente fala, quais serviços dão certo no tráfego pago? Já teve muita tentativa e erro por trás. Entendi. Então tem serviço que você roda, você tem prejuízo. Tem serviço que você roda, você tem margem de lucro. Entendi. Então quais são os serviços que a gente recomenda? Senta, monta a carteira juntos. Qual que é o teu perfil? Que a gente começou falando sobre isso. Sim. Eu quero ações maiores, eu preciso de caixa, eu tô começando, eu não tô. Quero cruzar com o meu time de previdenciário. Então a gente começa a estruturar, a gente monta a carteira da pessoa com base no que dá certo e no que ela quer. E aí, se a pessoa quiser trazer o advogado para estruturar, ela vai conseguir. Se ela quiser o próprio sócio fazer, ele também vai conseguir. Legal. Geralmente o perfil que eu vejo, quando não é alguém que está começando a escalar, alguém que já tem um escritório consolidado, essa pessoa tende a ser muito ocupada. Né? Então, geralmente, a gente lida com alguém que ela trouxe para estruturar a área. Entendi. Ou é alguém que já é o advogado trabalhista dela, que está lidando ali com uma demanda de 10, 12 ações por mês novas, e essa pessoa quer distribuir 100, quer distribuir 150, tá com sangue no olho, vamos fazer? Vamos. E aí, a gente vai lidar com essa pessoa, que vai ter ali um status de associado, de sócio, ou um coordenador de área, aquela coisa toda. Legal, muito bom. E como que as pessoas fazem para te encontrar, para conseguir essa mentoria? Pode me procurar no Instagram, tá? Guilherme Veiga C. Lá tem um linkzinho com descrição, porque não é todo mundo que entra na mentoria, né? Que a pessoa tem que ter já tem que estar em um determinado lugar. Então, acabei de me formar, quero vir para a mentoria. Tem que ter caixa para ir crescendo a operação, aquela coisa toda. Então, lá tem um formulário, né, que a gente qualifica se a pessoa tem um perfil para entrar na mentoria, se faz sentido para ela, porque de repente a gente não quer que alguém entre na mentoria e aquilo não faz sentido para o momento da pessoa. Entendi. Então lá tem o linkzinho, é só clicar, qualificou, vai abrir lá o WhatsApp comigo, a gente conversa. E vamos então dar continuidade aqui pra gente terminar. Mentalidade para crescimento. É importante o cara ter a mentalidade de falar, vou crescer, quero escalar o meu negócio, como que funciona isso aqui? Isso, Daniel, isso é um dos pontos assim, que eu mais acho importante ressaltar com quem entra na mentoria, porque
O modelo digital, no trabalhista, a gente está lidando com escala. Tá. E a gente está lidando com volume. E eu sempre falo que o crescimento ele não é um acidente. Né? Você não vai, de repente estou aqui e cresci. Ele é uma escolha. Né? Então você tem que ir se tornando uma pessoa apta a aguentar um processo de escala dentro do teu escritório, ou a pessoa que você trouxe. Então, mentalidade é algo que a gente fala muito na mentoria, para que a pessoa entenda o jogo do digital e consiga trabalhar na escala. Então, às vezes você fala assim, poxa, Guilherme, mas você tem... Aí, a gente tem uma média de 400 prazos por mês, 120, 150 audiências, uma equipe de 19 pessoas, você fala, pô, você deve trabalhar igual um maluco. Mas quanto mais a gente cresce, mais eu vejo que você trabalha menos, no sentido de que você vai criando uma operação que se sustenta, né? Então, essa mentalidade de delegação, ela é muito, muito importante para que você consiga dar vazão, trazer o volume que você está buscando dentro de uma alavancagem. Cara, tem que criar um ecossistema muito sustentável para você ter a mentalidade de tipo, eu vou delegar, tenho uma estrutura, tenho pessoas confiáveis, o sistema criado e montado, ele roda sozinho, né? É algo a ser trabalhado e não é do dia para noite, né? Não é. Leva um tempo, né? Para ficar redondinho, bonitinho, leva. Eu trago muitos atalhos, né, na mentoria, então a gente presta um serviço, né? A gente tem um business de prestação de serviço. Legal. A gente não fabrica um tênis. Então, as pessoas que estão dentro do escritório, elas são fundamentais para que você consiga crescer o teu escritório com tranquilidade, né? Então, a ideia é que a gente cresça com qualidade de vida, né? Não é para, vou trazer o processo de escala e agora eu vou trabalhar 15 horas por dia de domingo a domingo. Não é isso. Você vai crescer com qualidade de vida. Sim. É super possível se você dominar a gestão. Sim. Se você dominar a gestão, o marketing e o processo comercial, você vai conseguir fazer isso bem. Sim. E tudo começa na parte de gestão sobre saber contratar e reter pessoas estratégicas, que é um ponto que já me dediquei demais. E o home office ele tem uma grande vantagem sobre isso, que é o modelo que eu defendo, mas dá para fazer no físico também, de maneira assim, bem tranquila. Então vamos falar. E qual é a vantagem do modelo home office? Olha, quando o meu escritório ele começou a crescer bastante, a gente tinha, nessa época, o escritório físico, né? Eu tinha ali, quando eu comecei um processo de escala mais denso, assim, a gente tinha 4 pessoas ali na equipe. E eu precisei de uma advogada com urgência, né? Porque na época eu estava fazendo bastante coisa. E acabei contratando, hoje, que é a minha sócia Débora, ela era de Olambra, né? Eu estava em Bragança. E ela vinha uma vez por semana para trabalhar ali com a gente. E conforme o escritório foi crescendo, foi ofertando vagas de trabalho ali na minha região, eu não consegui compor o time na velocidade que eu precisei. Então eu acabei sendo empurrado para as contratações em home office. Isso foi até um acidente, mas hoje, olhando para trás, que a gente não tem... Foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa. Porque isso acabou me forçando a aprender a gerir, né, de maneira home office uma equipe, que as coisas aconteçam bem. E eu comecei a ver que existe muito ruído sobre isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas o home office vai ter menos produtividade, o home office vai ser mais difícil. Exatamente. Hoje, olhando no contexto, eu vejo que é exatamente o contrário. Eu vejo por mim, eu trabalho 2 vezes por semana em home office. Legal. Eu tenho escritório físico, tenho minha estrutura, mas de terça e quinta-feira eu fico na minha casa. Eu tenho um quarto que eu montei um escritório, eu fico lá de terça e quinta. Tudo que eu tenho que fazer no dia, tudo que eu tenho que fazer no dia, eu faço até 1h da tarde. Então eu acordo cedo em casa, vou para o escritório, pego e-mail, vejo publicações, respondo e-mail, vejo quais são os prazos que eu tenho que cumprir. Meus prazos eu cumpro sempre de uma semana adiantado. Não é o prazo da semana. O prazo da semana eu já cumpri semana passada. Então eu sempre cumpro prazos adiantados de uma semana. E aí tudo que eu tenho que fazer eu faço até 1h da tarde. Deu 1h da tarde, meu amigo, eu encerro, deixo o meu celular perto de mim e aí vou fazer as coisas de casa. Minha mulher ama que eu faço home office. Porque eu fico fazendo as coisas de casa até 1h da tarde, eu faço tudo que tem que ser feito. Sabe quando você olha assim e fala, não tem mais o que fazer hoje. Tem para fazer amanhã. Hoje não. Hoje eu encerrei o escritório. Aí você só fica com o celular, se alguém ligar, se um cliente ligar, você está ali disponível para atender. Mas o home office, ele produz. E eu acho que quem está em home office, ele tenta produzir o máximo que ele pode para ele ficar liberado o resto do dia. Pelo menos penso eu. E
Eu produzo mais em casa do que no escritório. Uhum. No escritório você se distrai, um colega falando, conversando, trocando ideia e tal. No home office não, é só você e o computador. Total, até quando você vai conversar com o cliente, no escritório você vai fazer uma sala, passar um café, você vai demorar 20, 25 minutos para começar uma reunião, quando acabar vai ter outro café. Então o home office tem vários momentos em que você ganha produtividade. Eu gosto do home office, quando eu vou atender cliente, eu faço o atendimento pelo Google Meet. Uhum. E aí eu até estava falando com o doutor antes da gente começar a gravar o nosso podcast, que eu uso a inteligência artificial do Google, que é a Gemini, né? Gemini, né? E ela me dá uma opção, porque eu faço aquela assinatura do Google Workspace. Uhum. E quando eu faço atendimento via Google Meet, ele me dá o relatório da conversa. Uhum. Cara, sinceramente, às vezes eu dá vontade de, no presencial, ligar o Google Meet e falar, olha, grava tudo que a gente tá falando e me dá o resumo depois. Porque a gente tá eu pelo menos estou acostumado à tecnologia, que isso no presencial não me proporciona. Assim como no home office. Home office, faço atendimento, tudo mais rápido, tudo mais completo. Mas é legal, home office eu gosto, e é o que o doutor falou, foi levado para o home office à força, né? Sim, e ele traz um diferencial para contratação e retenção de talentos muito grande, porque muitas pessoas querem trabalhar no home office. Né? Então, por exemplo, hoje tem uma advogada lá do escritório, ela está no final do processo aqui de sociedade, a gente tem um programa de partnership lá no escritório, que é uma advogada que já trabalhou no Tosini Freire, já coordenou mais de 35 pessoas. Eu não conseguiria ter ela na equipe se eu não tivesse o modelo home office. Tá bem. Então, ela teve que sair lá de São Paulo, enfim, foi para outro estado, e a gente se encontrou lá, a gente ofertando vaga, aquela coisa toda. Então, eu vejo que a retenção de talentos e a possibilidade de contratar em qualquer lugar do país, ela acaba sendo um diferencial competitivo muito grande do modelo home office. E a gente que tem uma empresa que, nos nossos escritórios, a gente presta serviço, né, tá falando, é um tênis que a gente produz, a qualidade técnica e a qualidade pessoal das pessoas que estão na tua equipe, que realmente muda o jogo. Sim, com certeza. As pessoas que estão dentro do teu escritório são o verdadeiro diferencial, né? Então, o home office ele tem esse diferencial competitivo muito forte. Assim, eu sou um grande defensor do modelo. Muito legal. Doutor, e para a gente finalizar, fala um pouquinho o que o doutor acha, né, sobre o futuro da advocacia com o digital. Qual que é o teu ponto de vista? Daniel, o que eu vejo? Às vezes as pessoas pensam, com esse tanto de advogado inundando a internet, aquela coisa toda, tá ficando cada dia mais difícil, tal. Mas eu vejo que o mercado digital, como ele vem muito na nossa área de advocacia por questões de código de ética, né, a gente dá conteúdos informativos, o que tem acontecido é que a gente tem aumentado o mercado e não só dividido ele. Tá. Então, de repente, uma pessoa que, vou aqui vender e comprar um imóvel, né, falando, por exemplo, da tua área, que é uma área civil. Essa pessoa, eventualmente, 10 anos atrás, ela ia numa papelaria e pegava um contrato lá no Sim, aquele já pronto. Hoje, porque ela vê vídeo, porque ela tem conhecimento, ela já pensa, poxa, eu não vou comprar e vender um imóvel sem assessoria de um advogado. Exatamente. Porque ela foi ensinada. Então, o mercado digital jurídico, ele tem aumentado o mercado consumidor para os advogados, não só dividido. E aí o que acontece? Isso aí gera um nível de especialização muito alto. Porque o cliente, ele tá mais acostumado a contratar o advogado pela internet. Então, eu tô até falando, quando eu comecei a fazer isso e tal, era mais difícil o cliente final me contratar. Porque ele tinha mais medo de contratar um advogado pela internet. Sim. E depois da pandemia, aquela coisa toda, eu vejo que hoje é muito mais tranquilo, o cliente sente mais naturalidade em contratar alguém pela internet. Entendi. Então, o que eu vejo, a tendência com o tempo é os clientes estarem cada vez mais acostumados a contratarem advogados pela internet. Então, se você se posiciona em uma ou outras determinadas áreas como especialista, essa demanda que está sendo gerada e que está crescendo é algo que quem tiver posicionado vai conseguir pegar. Muito legal. Uma última pergunta. Eu sei que o atendimento online, a contratação online, mas quando um cliente ele faz questão de um atendimento físico, presencial, doutor, eu quero falar com o senhor, eu quero estar com o senhor num espaço. Vocês vão até um cowork? Como que funciona? Se precisar de um espaço físico. Ele não contrata a gente.
Não contrata. Isso é um impeditivo de contratação. Se ele Então, falar, não contrato é vocês... 100% digital. 100% Se ele quiser te encontrar presencialmente, não tem contratação. Não tem contratação. Inclusive, quando eu abri meu espaço físico em Bragança, eu tinha algumas pessoas trabalhando presencialmente lá. Tá. E já foi cliente que me contratou lá, Uhum. falar, desculpa, eu não te atendo presencialmente, porque é uma questão de modelo de negócio. Entendi. Tem um pouco a ver com a questão da mentalidade que a gente estava falando. Entendi. Então, a gente tem um modelo de negócio que a gente acredita que dá certo pra gente. 100% digital, não é híbrido. Não é híbrido. Tá. Porque a gente está preocupado com eficiência, com escala, a gente está preocupado em padronização, pra gente entregar as coisas com muita qualidade. Então, assim... Só mais uma pergunta. Claro. A responsabilidade de entrar numa audiência virtual, por exemplo, para fazer uma audiência virtual, é 100% de responsabilidade do contratante. Isso vai estar no contrato previsto que o acesso ao sistema do tribunal para fazer a audiência é de inteira responsabilidade do contratante. O que acontece é que a gente tem a nossa equipe de audiência, ela faz os testes com o cliente. Tá. Então ele não vai para uma audiência sem ter feito um teste de sistema. Faz um teste antes. Ele faz um teste antes. A gente tem uma equipe de audiências que faz isso. Entendi. Que conversa com ele, conversa tudo certinho, faz um teste. Faz um preparativo Hoje é de Zoom, antes. Né? A gente faz teste de Zoom, tudo certinho. O cliente não vai seco ali no dia da audiência, ele já está pronto. Então já é meio preparado, então. Ele já é preparado para aquele ato. Muito bom, muito bem pensado. Doutor, quero agradecer a presença. Eu fico muito honrado por tê-lo aqui, Dr. Guilherme Veiga. Deixa um contato, né? Eu sei que o doutor falou durante a nossa gravação sobre a questão da mentoria e tal, mas eu quero que você, novamente, deixe o teu contato, deixe a tua rede social, para quem vai nos assistir possa ir lá, te seguir, te acompanhar, né? E eu quero aqui externar a minha alegria e uma honra tê-lo aqui comigo. Foi muito bom esse papo, foi um papo que vai levar muita informação para a sociedade e para a advocacia em geral. Quero agradecer mesmo. Eu que agradeço pelo espaço, Daniel. Prazer estar aqui com você. Com relação à minha rede social, o melhor lugar para me encontrar é no Instagram. Eu trago muito conteúdo lá, então todo dia a gente está postando, tô trazendo coisa informativa, eles compartilhando até bastidores do escritório, tem alguns softwares que a gente usa, às vezes eu coloco lá, então tem bastante conteúdo informativo no meu Instagram, tá? Ele é o Guilherme Veiga C. Tá. Guilherme Veiga C. Guilherme Veiga, só a letra C, que é de Carvalho, né? Guilherme Veiga C. Só me procurar, vou estar lá. Manda uma DM pra mim lá, me chama pra conversar, vai ser um prazer. É isso aí, então. Então, vamos ficar por aqui. Você que nos assistiu até aqui nesse podcast e ainda não nos segue no YouTube, não se esqueça de se inscrever, dar aquele like e mandar esse link lá para o grupo dos colegas, dos amigos. Vamos fazer com que o nosso podcast Jus Sperniandi chegue mais longe. Contamos com você. E não se esqueça, você também consegue escutar os nossos podcasts lá no Deezer ou no Spotify. Estamos lá também. Valeu, até a próxima. Grande abraço.